Inspirar. Lagarto, descontrair. Descontrair bem a carne em cima dos ossos. Pensar no esqueleto. Mexer o esqueleto, não mexer a carne. Carne mole, solta, em cima do esqueleto. Conter bem os pensamentos, baixar as ondas mentais. Sentir o corpo. Para alinhar o baile com o primo e com a vertical. Balancear ligeiramente para a frente e para trás, até alinhar bem. Balancear lateralmente. Até sentir a vertical, o baile alinhado com o primo. Descontrair bem. Devagarinho, outra vez lagarta, bem na vertical. Aproveitar a descontração, descarregar o peso mais para os calcanhares.
Descontrair bem os ombros, sentir o peso dos braços, abrir ligeiramente as axilas, sentir como se houvesse um peso ligeiro na ponta de cada dedo das mãos. Descontrair, inspirar e suspirar. Cabeça cada vez mais para o céu, pescoço comprido, todo o peso para os pés. Dissociar a subida do centro e a descida da periferia. Inspira, periferia para o chão, centro para o céu. Cada vez que descontrai, quem inspira, descontrai. Quando descontrai, aumenta a expansão da coluna na vertical. Sentir o peso dos braços, peso de uma perna só, manter a vertical em cima do pé. Outra perna. Duas. Outra. Sentir o corpo. Inspirar. Quando levantam os calcanhares, fazer força com os dedos dos pés no chão. Rodar os ombros. Mexer bem a omoplata direita, independentemente da omoplata esquerda. Clavícula direita, independente da clavícula esquerda. Braços penduram. Não mexe os braços. Os braços basculam em função do movimento dos ombros. Braços muito pendurados, cotovelos muito descontraídos, pulsos muito descontraídos, pescoço muito comprido, peso nos calcanhares. Começa a rodar a bacia ao mesmo tempo. Cintura descontraída, atenção às duas esferas, esfera do peito, esfera do abdômen. Sentir o movimento das duas esferas desfasadas. Movimento da barriga, desfasado, movimento do peito. Tudo descontraído, tudo a rodar em torno da vertical. Inspirar fundo e aumentar a descontração com a expiração e com o suspiro da expiração. Vamos lá, inspira, suspira. Cabeça cada vez mais comprida, pescoço cada vez mais comprido. Tirar o peso de cima dos ombros. Não, parar os braços sozinhos, deixar-os parados
Os braços sem intervir, sem travar. Inspirar. Braços muito compridos, ombros muito baixos, sempre. E horizontal os braços, o ombro empurra o cotovelo, o ombro empurra o cotovelo, o ombro esquerdo empurra o cotovelo esquerdo, o ombro direito empurra o cotovelo direito. Ficar bem os pés no chão, rodar a barriga devagarinho. Descontir os ombros. Rodar na horizontal, não bascular. Né? Rodar segundo o eixo vertical. Lá bem a barriga, segundo o eixo vertical. Ombros descontraídos. Pescoço comprido. Inspira. Expira, expande, descontrai do centro para a periferia. Inspira. Expira. Descontrai a vertical, descontrair os ombros. Rodar os ombros. Barriga e ombros. Descontrair a tensão dos ombros. Descontrair a tensão dos ombros na vertical. Inspira, horizontal, outra vez, descontrair. O ombro direito empurra o braço direito, o ombro esquerdo empurra o braço esquerdo, afastam bem os ombros do pescoço. E rodar a barriga, outra vez. Fecha ligeiramente as pernas, peso nos calcanhares. Abrir um bocadinho as pernas, precisamos na agu, rodar. A barriga, descontrair bem o ventre. Descontrair os ombros. A cabeça não mexe. Rodar na horizontal, descontrair os ombros, descontrair. Inspira. Expira, afasta os ombros do pescoço. E baixa os ombros. E baixa. E vertical, descontrair os ombros. Rodar. Descontrair. Pêndulo. Peso nos calcanhares. Expira para baixo. Expira para baixo. Mais intenção para baixo. Para cima descontrai. Descontrai e inspira. Para baixo expira. Coluna bem vertical. Peso nos calcanhares. Não mexer a cabeça. Evitar fazer isto. Não fazer isto. Manter direito. Como se as costas estivessem bem encostadas a uma parede. Descontrair os braços. Queres empurrar no umbigo, empurra os rins. Rins empurra o umbigo. Afastar os joelhos, abrir as virilhas, abrir as axilas. Sentir as palmas das mãos, vejam se sentem o sangue aí para a ponta dos dedos. Alto, deixar para os braços sozinhos. Concentre a atenção nas palmas das mãos. Sentir os dedos, sentir as palmas das mãos. Inspira, inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Expande. Todo o corpo a reagir. Atenção ao olho, atenção ao contrário. Tudo a mexer ao mesmo tempo.
Veja as axilas. Começa com as axilas. Não é isto, não se trata de mexer aqui, as costas. Largar as costas. Inspirar para os rins. Sentir as palmas das mãos. Rodar, horizontal. Ombros descontraídos, rodar. Em torno do eixo central. Meter os braços. O pescoço não mexe. Rodar o tórax. Continua a rodar. Mantém os braços, roda a barriga, roda os ombros, inspira. Descontrário. Mantém os braços. Os braços não acompanham o movimento do corpo. Os braços ficam fixos. Roda o corpo. Os braços não se deslocam. Atenção, atenção. Olhem para mim. Não fazer isto. Não é? Os braços ficam fixos. Roda o corpo. Roda a barriga, roda o tórax, não mexe os braços. Braço à altura do peito. Não põe os braços muito altos, à altura do peito. Não mexe as mãos, não mexe os braços. Os braços não mexem. Os braços não mexem. O corpo é que mexe. Olhem para mim. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aqui. Roda ao tórax. Não mexe os braços. Em relação ao exterior, os braços não mexem. Devagarinho. Rodar bem. Ombros bem descontraídos. Descontrair estas articulações aqui. Mexer o centro sem mexer a periferia. Começa a descontrair, roda os braços, mas de maneira desfasada. Não roda em bloco. Né? Começa a mexer os braços, mas de maneira desfasada em relação ao centro. Os braços andam atrasados. Não há movimento de centro de gravidade. Teresa Silva, não há movimento de centro de gravidade. É tudo em torno do mesmo eixo. Roda aqui. Roda. Descontrair. Os braços não mexem. Os braços, o movimento dos braços é consequência do movimento do centro. Mantém a distância. Não façam aqui. Mantém. Roda. Manter os braços longe do corpo. Se houvesse aqui uma esfera, imaginem que há aqui um círculo, uma esfera. Roda. Vejam as axilas. Alto, inspirar. Expirar. Manter os cotovelos no sítio. Inspira. Expira. Os cotovelos não saem do sítio. Aqui. Inspira. Retém. Expira. Inspirar. Aqui rodar os braços, rodar os braços, rodar os ombros. Expansão, a extensão da coluna, flexão à frente, rodando os ombros. Né? Evitar inclinar o corpo à frente. Né? Manter a vertical. Peitos um bocadinho, respirar. Descontrair os ombros, rodar os ombros, agora mexe a barriga e o movimento do tórax e o movimento dos ombros é consequência do movimento da barriga. E há um desfazamento entre o movimento da barriga e o movimento do tórax, o movimento dos ombros. Este é primeiro, depois é este, depois é este. Não fazer isto em bloco, né? Roda, né? Os ombros, rodar o centro. Sempre na vertical, em torno do eixo central. Rodar os ombros. Não esqueceste de rodar os ombros. Mexer os ombros. Agarrar bem os pés ao chão, isso.
Contrair. Contrair os braços. Isso. Depois não sentem os braços pendurados do tatsui. Conseguem sentir o peso dos braços aqui. Procure esta sensação, que é difícil a princípio. Isto é uma sensação importante para poder avançar. Tem que sentir o peso daqui, a partir daqui e daqui, dos braços. Os braços pendurados no tatsui. E rodar. Rodar, descontrair. Braços, continua o movimento, roda os braços. Movimento sempre. Mesmo movimento. Aqui, mesmo movimento, roda. Somos, mesmo movimento. Roda a barriga, pode ser mais devagar, mas o mesmo movimento. Tórax, tem que mexer independente da barriga. Visualizem a esfera do tórax e a esfera da barriga. Rodar. E roda os ombros. Rodar bem os ombros. Compridos. Agora puxa os ombros. Roda. Movimentos dos cotovelos e pulsos. Cotovelos longe do corpo. Cotovelos sempre longe do corpo. Cotovelos cada vez mais longe do corpo. Pescoço cada vez mais comprido. Não tem movimento do centro, do Chatantiano. Atenção, Luís. A mão passa ao pé da axila. Atenção, 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 atenção. Não façam movimentos à bola. A mão passa ao pé da axila. O movimento dos braços é este. Aqui. Não é de qualquer maneira. Aqui roda. Aqui roda. Cada vez mais longe. Cada vez esta parte do corpo se afasta mais desta e ambas as duas se afastam do centro. Roda. Descontraí. E bem, braços compridos. Roda o pescoço. Olha, no sentido como se os dedos furassem o ar. Descontrair os ombros. Rodar os ossos dos braços. Intenção de chegar com os dedos ao cotovelo do mesmo braço. Intenção de chegar com os dedos ao cotovelo. Procurar chegar com os dedos ao cotovelo. Sem contrair. No movimento. Se estiverem a doer um bocadinho os ombros, é porque estão a fazer bem. Se não estiver a doer, é porque não estão a fazer bem. Vou dar. Procurar chegar com a mão aos cotovelos. Quem conseguir tem um prémio. Baixa, sem parar, baixa, sem parar. Aproxima os cotovelos do corpo. Roda os ombros. Não para o movimento. Não para o movimento. Continuam as rotações dos braços. De forma mais solta. Aqui agora começa a afundar o peito. Inclina a coluna, afunda o peito. Cotovelo em direção à barriga, cotovelo em direção à barriga. Aqui. Agora, cotovelo em direção à barriga. Funda. Rodar bem os ombros. Rodar aqui, rodar. Continua o movimento de rotação dos ossos dos braços. Roda os ossos dos braços. Agora não mexe a coluna, roda a coluna só. Roda os ossos dos braços e roda a coluna. Impulsa a barriga. Devagarinho. Força nos tornozelos, força nos joelhos.
rodar. Agora mexer, só rodar os eixos. Rodar os eixos dos braços, não mexer, não fazer translações. Rodar os eixos dos braços, rodar os eixos das pernas. Concentre-se nos eixos das pernas, nos eixos dos braços. Não há movimentos do corpo. É só braço e pernas. Não é preciso fazer isto. É só rodar no eixo. Estão a ver? Estou a mexer este braço direito. Não, para fazer isto, não preciso fazer isto. Então faço isto, esta perna, roda a perna, roda o braço, roda a perna. Agora o outro lado, a mesma coisa ao mesmo tempo, roda os eixos, força com os pés no chão, força nos tornozelos, força nos joelhos. Inspira e roda, força, peso, torção. Os braços muito compridos, pescoço muito comprido. Isso. Mesma coisa, começa a levantar os braços. Braços longe, roda as pernas, roda os braços. Não mexe o corpo, António Castanheira. Não mexes o corpo. Mexes o tronco, tórax. Tórax quase não mexe, é a coluna que mexe. Não há este movimento. Direito, aqui roda os eixos. Roda os eixos das pernas, roda a coluna, roda os eixos dos braços. Mesma coisa, roda. Procura não fazer tensões, torções, só torcer. Braços compridos. Braços muito compridos. Subir os ombros para as orelhas. E agora agarrar, rodar. Alonga. Alonga. Inspira. 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 E agora roda. Inspira. Aqui e roda. Sempre a equilíbrio. Inspira. Olha para trás. Roda. Inspira. Baixa. Usar os braços. Baixa devagarinho. Sem parar o movimento. Lagarta. Descontrair os ombros. Pousar os ombros. Lagarta com ombros. Pousar os ombros. Procurar descontrair bem os ombros. Começa a baixar os ombros. Começa a procurar chegar longe com uma mão. Tocar no joelho com uma mão. Roda os ombros. No sol, um desce. Desce um, roda a coluna. Continuados, roda e baixa. Esta mão que sobe passa ao pé do chato antigo. A outra passa ao pé do joelho. Rodar bem. Tem que rodar. Roda por trás. Rodar. Baixa assim. Começa a subir o cotovelo que sobe. O braço que sobe começa a subir o cotovelo. E desce no sol. Roda os ombros. As costelas flutuantes, rodar as costelas flutuantes. Sem mexer a cabeça, rodar as costelas flutuantes. No outro sentido. Macia, rodar.
Vai ter um bocadinho as pernas, afastar os joelhos, abrir as axilas. Sentir bem estas duas articulações, a cintura escapular, a cintura pélvica. Para rodar bem os joelhos, rodar. Tornozelos e joelhos. Ao mesmo tempo, com estes dois dedos, massagem aqui as rótulas por baixo. Não é? Fazem este movimento de rotação das rótulas, ao mesmo tempo que fazem a rotação, a translação dos joelhos. Contrário. Fechar, abrir os joelhos. Fechar, juntar os joelhos, afastar o mais possível. Força nos tornozelos. Juntar, afastar. Simular. Entendeu? Cuidado. Então, o joelho. Então, vem o joelho. O pé, tornozelo. O joelho para cima e baixo. Perna. Puxa. Tornozelo. Então, vem o joelho. Então, mais que puderem, o joelho. Só mexer o tornozelo, não mexer a perna. Não mexer a tíbia. E baixo. E desconstruir, rodar. A barriga. E inspira. Vamos esticar a perna. Devagarinho. Tira devagarinho. Só isto. Muito devagarinho. Outra perna. Manter o equilíbrio. Devagarinho.
Dedos virados para cima. Junto, respira. Estica a perna. Força nos músculos da perna. Contraria os músculos da perna. Puxa devagarinho. Não mexe o tronco. Atenção a não fazer isto, não inclina. Não inclina o corpo, mantém vertical. Outra perna. Devagarinho. Não precisa nada. São dedos virados para cima, não fazer assim ao pé. Pé para cima, sempre. Empurrar o calcanhar. É nesta posição. É nesta posição, assim. Não é de lado. É bem nesta posição. O pé está aqui, levanta o pé. Façam lá isto, faz favor. No chão, agora levanta o pé o mais possível. Contrai a perna. Agora contrai. Mantém a perna contraída, agora puxa. Mantém o tornozelo. Baixa. Perna, força na perna para cima. Baixa. Força na perna aqui. E contrai. Contrai. Levanta. E mais, fecha. Devagarinho. E descontar. Com a perna esticada aqui. Círculos com a perna. Perna em tensão. Sempre contraída a perna. Perna contra esticar e pés extensão da perna. Outra perna. Estica a perna. A perna sempre nesta posição. Está aqui. Deve-se levantar mais. Pousar. Pernas, contrair as pernas. Outra perna outra vez, no outro sentido. No outro sentido. Pousar. Um para o outro. Levantar a bacia e rodar. Não é fazer isto. É rodar a barriga neste sentido, assim, aqui. Aqui mantém. 2. Peito mantém. 3. Roda. Não está bem. Manter os olhos afastados. Manter as virilhas abertas. Agora. 1. Lagarto. 2. Lagarto. 3. Lagarto. Mesmo tempo.
Cuidado, isto não é um bloco, Luís, isto não é um bloco. Isto não é um bloco. Há uma esfera do tórax até aqui e uma esfera daqui para baixo. É a esfera daqui para baixo que roda. A esfera do tórax não roda. Não faz isto. Já sabem que o tronco não existe. O tronco é a coluna vertebral. Esta unidade, nós pensamos assim, já sabem que não existe. Eu tenho que agir como se ela não existisse. É daqui para baixo que mexe. Daqui para cima está sempre na vertical, só desce e sobe. Não há basculação nem no ombro, nem os ombros mexem. Abrir bem as virilhas aqui. Joelho a fazer força para fora. Força nos tornozelos. Os pés fazem força na parte lateral dos pés. O pé faz força para fora aqui. Os pés fazem força para fora. Força na parte lateral dos pés. O dedo dos pés fazem força no chão. A sola do pé sobe. Peso nos calcanhares. Devagarinho. Coordenar bem o vascular. Coordenar este movimento com este da lagarta. 2. Isso, vou dar. Não está o rabo, não é? Puxam aqui os transversos abdominais. Mexem estes músculos, os transversos abdominais mexem aqui. E agora, aqui externo e aqui contraem. Agora ao contrário. Ventre. Mexer o ventre. Roda. Está bem, roda. Não há torção, Luís. Não há torção agora. É sempre o mesmo plano. Roda e baixa. Não há, quando vai para baixo, não faz isto, não roda. Não há este movimento de torção. É sempre para o lado, lateral. É como se fosse um pêndulo lateral. Sentir aqui a cabeça do fémur. Só um fémur de outro, afastar os joelhos. Puxa nos pés. Devagarinho. Inspira, expira. Devagarinho, expira. Sentir bem o vascular e o formar. Não há mudanças do centro do corpo. O centro de gravidade está sempre no mesmo sítio. Aqui, meio. Roda, está sempre aqui o centro de gravidade. O movimento é muito importante para continuarmos a fazer o Fuxian com 2. Sem saberem fazer isto, não merece a pena fazer o Fuxian com 2. Abrir. Depois não se consegue agora mais lagarta. Tornar os dois movimentos de maneira mais solta. Atenção. Atenção aqui. À imagem do movimento. Tentar fazer os exercícios nas diferentes aulas para ver se vocês constroem um comando neuromotor mais rico, mais variado. Isso implica uma concentração, inicialmente, enquanto as coisas não estão assimiladas, implica uma concentração naqueles modelos que eu vos tenho explicado. Quais são eles? Neste exercício é fundamental 2 modelos. O Y ao contrário e as 2 esferas aqui do peito. A esfera da cabeça está apoiada no Y ao contrário e o Y ao contrário empurra a cabeça para cima. E agora é isso. Não há movimentos diferentes. Eu tenho que criar a imagem na cabeça e agora desce. Quando roda a barriga, roda, esta esfera não mexe, roda a barriga e mais. O Y ao contrário, que é o braço superior do Y é a coluna vertebral, é uma vertical. Neste caso faz um J. Não é? Faz uma espécie vertical, chega à barriga e roda para o lado. Não sei se estão a ver. Agora está vertical. E agora, quando eu faço isto, a coluna fica e roda um bocadinho neste sentido. Depois vem aqui e roda um bocadinho neste sentido. É este movimento
que nós temos que coordenar com a descida. Não há nem coisas, isso é tensões. Portanto, o difícil disto, no Qigong, é preparar, com estes movimentos, preparar o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, para estar atento. Para estar atento. Atento aqui. Atento às sensações, atento à imagem, tem que estar a construir a imagem, tem que estar a ver se o corpo, os comandos que vocês estão a dar ao vosso corpo, coincidem com a imagem. Acontece muito isto. Eu crio a imagem muito bonita na minha cabeça, começo a mexer e esqueço-me da imagem, sem dar por isso. Ou posso ao princípio mesmo esquecer-me, à medida que vou dando preponderância ao movimento do corpo, a imagem vai se esbatendo, vai desaparecendo. É isso que eu tenho que evitar. Ora, esse esforço é um esforço muito importante para evitar, para continuar no Qigong. É um esforço de concentração mental. Já disse várias vezes, o movimento físico é bom porque desbloqueia, eu estou a dizer, para além das coisas básicas que o movimento físico faz, que é desbloquear, pôr os circuitos a mexer, pôr os fluidos a mexer, tudo sentimos bem fisicamente, isso é importantíssimo, serve para podermos, quem quiser, começar mais tarde a fazer um ciclo mais avançado, em que o movimento do corpo é menos preponderante e o movimento mental, as imagens, a capacidade de concentração numa imagem que nós pomos em movimento dentro do corpo, é fundamental. E isso é que é o comando do Qigong. O Qigong caminha nesse sentido. Quando nós estamos a fazer isto, é muito fácil desatar a abanar. Abana, não abana nada. Tem que ter rigor da imagem. Por isso é que a gente tem que começar a fazer devagarinho. Vejam, não se desliguem da imagem, não desliguem do corpo. Continuam lá a fazer, se faz favor, com esta concentração, fechem os olhos e vejam se conseguem pôr o corpo a funcionar de acordo com a imagem. Isso. Chega bem, roda. Como tiverem, mais tarde, não vou esperar. Luís não roda os ombros. É só daqui para baixo. Atenção, a esfera da barriga, que é para o Luís, a esfera da barriga começa aqui. Não é só mexer a bacia. Olhem para mim, vou só mexer a bacia. Estão a ver? Não é isto. É a barriga toda. Aqui, a partir daqui. Estes músculos todos. Não se trata de mexer aqui para baixo, mexer aqui a bacia. É toda a esfera do abdômen que é envolvida no movimento. Força nas pernas. As pernas têm que estar em ar. Atenção ao arco das pernas. Continuem, só saber, continuem, não parem. Vou ver se há aqui mais alguém que não estou a ver as pessoas todas. Há ninguém aqui. Há mais gente. Como é que se vê isto tudo? Porquê é que não se vê? Não percebo porque é que não consigo ver mais gente. Vou ver, agora vejam se conseguem, devagarinho, perceberam. Já vi que perceberam. Pegar a lagarta e agora de vez em quando, até que faz tudo seguido. Cada vez que vai para baixo, mexe a bacia, a barriga. Cuidado com, atenção, não é? Cuidado com isto, mantém. A cabeça sobe e desce, não se desloca lateralmente. Isso. Já perceberam? Agora, vamos aqui rodar a barriga, a esfera da barriga, consciencializar bem a esfera da barriga. Não mexer cá em cima. Daqui para cima, zero movimento.
Então tem que mexe aqui. O zero movimento é muito perto do zero, não é? Quando o corpo está a mexer, está tudo envolvido. É preciso não é? Nem vascular, rodar. Controlar os músculos do abdômen. Os músculos do abdômen não são os abdominais frontais, há os transversos abdominais, os músculos das costas, tudo isto são estes músculos que fazem com que a gente mexa a esfera da barriga. Mexer bem a esfera da barriga, o chá tem que ter, sem mexer mais nada. Façam devagarinho para ver se fazem bem. Depressa e bem, diz o povo, não é? Não há quem. Não é bem verdade isto, mas pronto. Usar, no outro sentido, sentir bem a esfera da barriga. Mantém a esfera da barriga, tranca o movimento, ou não é tranca, reduz, limita o movimento da esfera da barriga com as pernas, com o arco das pernas, abre o arco das pernas, abre, para limitar este movimento, e agora roda o tórax. Roda mais o tórax, não. Atenção, 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 atenção. É o que acabei de dizer. Começam a fazer isto, assim. Não serve. Esquecemos da imagem. Abrir, abrir. Manter a esfera da barriga. Agora roda o tórax. Daqui para baixo não mexe. Mexe o mais possível o tórax. Não mexe a barriga. Afastar os joelhos. Mexer os rins. Roda a esfera da barriga, do tórax. Não mexe a barriga. Roda o tórax agora. Trabalhar bem a esfera, a independência das duas esferas. O outro lado, no outro sentido. Tens que virar. Vocês têm presente aquele modelo das três esferas e com as setas, com os flares, com as orientações? Têm presente esse modelo? Tem que ter esse modelo presente quando estão a trabalhar. Sabem o que é que eu estou a referir, não sabem? Há uma aula que tem está lá esses modelos, há várias aulas que têm lá esses modelos. Sentir as palmas das mãos. Esquecer as palmas das mãos. Tendões dos braços. Um de cada vez. Sim. Usava o rádio cúbito. Respirar. E o peito, fechar o peito, afundar, né? Já fazer o pássaro com o peito. Projeta ao externo, afunda ao externo. Pescoço de pássaro, pescoço e tórax de pássaro. Unir omoplatas, afastar omoplatas. Cotovelos dentro ao ouvido, queixa de cotovelos um pouco na barriga, abrir os rins. Aproximar os cotovelos, aproximar os cotovelos um do outro e os dois cotovelos aproximam da barriga.
E roda. Abre. Nada. Outro. Um lado. Rodar. Meio do corpo. Parte do meio do corpo, não parte do lado. Né? Meio do corpo. Passa rente à orelha o mais possível. Roda o braço todo, roda. E volta outra vez ao meio ao contrário. Começa assim e acaba assim. Começa aqui, roda, roda ao contrário e acaba aqui. Ao contrário. Roda. Mesmo braço. 1 e 2. Roda. 1 e 2. E 2. E outro. 1 e 2. 1 e 2. E 2. Abrir o mais possível. E roda. Extensão de alongamento da coluna. Abrir. E agora flexão aqui. Extensão e alongamento da coluna. Abrir. Aqui. E roda. E roda. Descontrai os braços. Os ombros. Agora, pés à frente. Pressão de combo. E manter o joelho, rodar a barriga. Rodar a perna de trás, como demos outro dia. Agora, aqui para a frente e aqui para trás. Esta zona vai para trás e esta vai para a frente. Afundo. Inspira. Expira. Devagarinho. Rodar bem o fémur, a perna de trás. Não é? Rodar os ossos, os fémurs. Rodam os fémurs. Não é? 2, 3. Abrir, puxando os joelhos para fora. 2. Rodar bem. Rodar a esfera da barriga toda. Não mexe o peito mantém-se de frente. Atenção, 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 atenção. Alguns já estão a esquecer do modelo. Ou seja, aqui não mexe ao mesmo tempo. Isto não é uma unidade. Isto são 2 unidades, no mínimo. Tórax e abdômen. Eu estou a dizer, pedir para mexer o abdômen, não mexer o tórax. O tórax está de frente, mexe o abdômen. Ombros de frente. Né? Rodar a cintura aqui em cima. Rodar a barriga. Abrir, rodar. Outra perna. Lembra-se, 2 esferas. A esfera daqui para baixo e a esfera daqui para cima. Mexe a esfera daqui para baixo, não mexe a esfera daqui para cima. Não faz isto. Só cá em baixo. Rodar os fémures. Rodar. Afundar. Agora, rodar a barriga. Veja se a barriga se toca na perna. Roda e volta a perna. E só. Agora a barriga, não é a cabeça, é a barriga que toca na perna. A barriga. Roda a barriga aqui. E só. Roda.
e 2. Pernas fletidas. 1. Força nas costas. 1, coluna direita. Vem aqui, coluna direita, vem. Agora vai até ao meio, abre a coluna. Agora vem esta no sentido. E só vai ao meio. Não, atenção. Evitar sempre pôr o piloto automático. Aqui. Direito, coluna direita. 10, coluna. Até aqui abres a direita. Pá. O outro lado. Coluna sempre em extensão. Pausa, contrair. Bem devagarinho. Puxa as pernas. Tem que passar por 4 posições. É esta, 1, 2, 3 e 4. Depois voltar à primeira. Depois 1, 2, aqui, 3, 4. E só. Mais umas vezes, 1. E só, devagarinho. E vamos com a bem direita. Coluna sempre direita. Agora começa a mudar o peso do corpo. Muda o peso. E vai. Abaixa. Muda o peso para o outro lado. E vai. Abaixa. Para o peso e vai. Coluna sempre a extensão. O umbigo empurra os rins. Não fazer flexão à frente. Não fazer, portanto, evitar fazer flexão à frente, manter a coluna em extensão aberta para dentro. Portanto, aqui não faz isto. Né? Aqui e vai abaixo. Direito, coluna sempre em extensão. Coluna sempre em extensão. Direito, 1. Rodar. Inspirar, expirar. Corpo todo. Inspira. Sentir a força do pontinho. Atenção. Tem que pensar. Qigong tem 2 fases importantes. Pensa-se para sentir. Tem que se captar a sensação. E com o tempo vocês têm que preencher as imagens com a sensação física. Quando se fala no Shen Yi Shi Li, já sabem o que é, quando nós criamos uma imagem, começa por ser uma imagem desligada da nossa experiência. Com a prática e com a repetição dos diferentes exercícios com as mesmas imagens, em termos físicos, a história do som ao contrário, das 3 esferas, aquela coisa toda que a gente está a falar, nós vamos criando vivências, sensibilidade, sensações que vão preenchendo esse modelo e dando-lhe realidade corporal. Portanto, neste caso, que é um modelo simples, nós temos que imaginar que somos uma esfera. Enche a esfera, aumenta a pressão da esfera, a esfera aumenta de volume, quando entra o ar. Sai o ar da esfera, ela reduz diâmetro, aumenta diâmetro. Não se trata de mexer numa parte do corpo. Um dos problemas que as pessoas têm em geral
por causa da forma como a educação física não é dada, por causa da forma, não é como é que ela é dada, é com a forma que ela não é dada. Que ela é dada está bem, tem que ser acrescentada com coisas que ela não dá. Quais são essas coisas? É que nós, o nosso corpo, a nossa sensibilidade tem que ser uma, única. E tem que deixar de ser um somatório de coisas dispersas. Quer dizer com isto que é que uma mão, em princípio, a mão direita não tem nada a ver com o pé esquerdo. Portanto, me doer o pé esquerdo, não me doer a mão direita. Isto é verdade. Ou se eu bater a cabeça, tiver aqui dar uma cabeça, se bater com a cabeça em algum sítio, não me dói a barriga. Portanto, eu tenho sensações periféricas, dispersas, mas em termos de movimento eu tenho que unificar. Mas lhe dizia, disse uma vez, porque não me esqueci, que é, quando um mexe, tudo mexe, mexe, mexe. Quando se mexe numa zona do corpo, tudo mexe. Este exercício específico é exatamente para desenvolver esta sensação. Eu tenho que criar a imagem que estou a inchar todo. Não estou a mexer uma parte do corpo. É o ar que entra que me faz aumentar de volume. Aumentar de volume, que é tudo. Tudo mexe, tudo enche, tudo mexe, tudo descontrai, tudo mexe. É essa a vivência que tem que preencher na imagem deste movimento, que se traduz no movimento. Não é, o que é visível é o movimento dos braços, mas aqui tem que ser, inspira. Incha, descontrai. Um grande pulmão, um grande coração, a ideia que quiserem, mas procurem exercitar-se agora neste movimento um bocado. Olhos fechados, visualizar a luz com o ar entrar no corpo e aumentar a dimensão, o volume por dentro, aumentar o volume por dentro, não é por fora. Vocês têm que imaginar que aumenta o volume por dentro. É tudo dentro do corpo. Agora, dentro para fora. Todas as periferias se afastam de todos os centros. Podem pôr as mãos em frente ao coração, na posição de Zhang e fazer este exercício na posição de Zhang. Se começar a ver os ombros, baixam os braços e fazem outra posição. Respiração lenta e profunda, comprida. Inicialmente ao calor do corpo. Atenção, António. Números dos braços. É o ar que entra, que incha. O ar entra, a caixa torácica dilata e o corpo responde a essa dilatação. Concentrem-se na expansão, no movimento da caixa torácica. Quem está a começar, em vez de mexer os braços, pensa que sente a caixa torácica a aumentar e a reduzir, e depois de sentir bem a caixa torácica a mexer, procura que esse movimento se expanda ao corpo todo.
Respira fundo. Atenção. É muito natural que aquilo que eu tive a dizer há bocadinho, mas é importante insistir nisto. Muitas vezes a gente desliga-se do corpo, fica só a pensar. A nossa cultura e o nosso ensino e a nossa prática em geral é desfasar o corpo do resto da vivência cerebral. No ensino, há a ginástica, a educação física, que já começou-se a chamar educação física, que já é um grande avanço, e há as outras disciplinas que são as importantes, as disciplinas para o cérebro. O Qigong é uma disciplina em que o cérebro é o corpo todo. Todo o corpo é o cérebro. Não há corpo e cérebro, só há cérebro. Portanto, eu não posso estar a mexer e desligado. A ideia de corpo e cérebro, e mente e corpo, tem que desaparecer. Só há mente. Não é de ver a mentira, é mente consciência. Só há consciência. Corpo é a parte sólida da consciência. E se eu estou a mexer o corpo todo, estou a mexer a minha consciência toda, portanto, como se fosse uma cortiça, ao cimo da água, quando mexe, tem que mexer, a água mexe, a respiração mexe, e o corpo reage à respiração, é tão simples como isso. Não estão a ouvir? O corpo, estão a ouvir mal? O corpo mexe, o que eu estou a dizer é que... Sobreposição. Sobreposição de voz. Não sei porquê, está tudo fechado. Tem um alto-falante aqui. Portanto, não sei se estão a ouvir ideias, eles têm que procurar mexer, não sei o que é que se passa. Não fiz nada de informática. Não é, a tendência é mexer a periferia, não é? A respiração ao centro, está mais no centro. Portanto, eu quando inspiro, o corpo todo, é como se todas as células, imaginem tipo desenho animado, todos os poros, todas as células pulsam com a respiração. O somatório do movimento de todas as células, o que acontece é que todas as células mexem, continuam com a sua posição. Beber água. Beber água, mas perceberam, não é? Perceberam. Inspirem bem. Beber água antes do treino, um bocadinho de água, para ajudar a circular tudo. Portanto, é só para dizer isto, que os exercícios curativos podem ser feitos deitados, em pé, em qualquer circunstância, em que eu conseguir concentrar a mente, concentrar-me naquilo que estou a fazer e procurar sempre que o som produza uma vibração harmónica em harmonia com a respectiva cor e focando essas duas vibrações, a cor e o som. Já está outra vez. Agora já não há sobreposição. Inspirar, expirar, descontrair, inspirar. Estou a dizer é que concentrem-se no movimento de expansão, que é o resultado da respiração. Sintam esse movimento e ampliem esse movimento para o corpo todo, como se estivessem a abrir os poros, a respirar pelos poros de uma forma pneumática, de uma forma rítmica. E todo o corpo funciona com o mesmo ritmo. Isto é muito importante para desencadear a força interna, a força Ponshin, que é a força expansiva, e também uma coisa que é muito importante no Qigong, que é o ritmo. O ritmo da respiração é o ritmo que nós podemos controlar. Todas as funções autónomas, a respiração é aquela em que nós conseguimos controlar completamente. Então, inspira com luz, corpo expande, expira. Inspira. Portanto, o aumento de volume é de dentro para fora, porque o ar entra dentro de nós. É esse aumento, não é um movimento externo, é um movimento de aumento de volume provocado pela entrada do ar, que tem que se expandir ao corpo todo. Portanto, façam som de Zhang. Quem estiver cansado dos braços, baixa os braços, mas continua com a respiração. Corpo todo. Quando bem concentrados, começam a sentir o calor do corpo aumentar. Basta brincar com as asas. O sol desce. Outra vez sobreposto.
Esquisito. Continuem com a respiração. Continuem, se faz favor, continuem. Alto, respirar, descontrair. Vocês têm que praticar um pouco este exercício para depois poderem avançar, quer seja no Taichi, quer seja no Qigong, que nós temos que aprender a conhecer duas forças distintas, que é a força de torção, força espiral, e a força de expansão. Temos que conhecer bem estas duas forças para depois poder associar as duas forças e criar uma força superior. Esta expansão deve ser feita a partir da respiração, sem grande esforço, sem esforço nenhum, só respirar. Respirar e deixar que o corpo naturalmente funcione como um fluido. Tudo. Todo ao mesmo tempo em conjunto. Todo em conjunto. Todo em conjunto. Tá? Respirar. Lagarta. Agora, vamos fazer aquilo que fizemos, rodar a barriga e rodar o tórax desfasado e ao mesmo tempo rodar os ombros. Em Mahu. Não é? Roda os ombros, roda a barriga, roda. Evitar manter os joelhos. Agora, os braços. Fazer mãos nas nuvens. Devagarinho. Uma desce, uma está em baixo, outra está em cima. Né? Devagarinho. Coordenar. Passam as mãos à cama da outra aqui. Depois sobem. Peso nos cotovelos. Não levantem o cotovelo. Não levantem o cotovelo. Peso no cotovelo. Cotovelos baixos. Cotovelos baixos. Cuidado, não fazer isto. Atenção a isso. Peso nos cotovelos. Tira a barriga. Agora daqui, quando vai neste lado, passa para combo. Peso atrás. A mesma coisa na posição de combo. Passa para a posição de Mahu. Mesma coisa, posição de combo da perna. 50%, 70% do peso à frente, 30% atrás. Descontraí. 2, peso atrás. Mahu, peso 50%, 50%. Folga. E peso, o mesmo movimento dos braços. Só muda a posição. Folga. Muda a posição. Muda o peso do corpo, agora a perna. Muda o peso. Muda o peso. Muda o peso. E agora roda. Mesma coisa, vai mudando o peso, perna. O mesmo movimento dos braços. É o centro que mexe os braços. Não são os braços que mexem. Não deem ordem aos braços. E peso atrás. E peso à frente. Peso atrás. E peso à frente. Isso. E agora, chicote. Chicote. Pôs as nuvens e passa para o chicote. Pôs as nuvens, as nuvens umas vezes,
E agora, sem quebrar o movimento, transforma o movimento. Não é? Aqui. Com a mão só, transforma. Mão, muda, faz isto. Não é? Roda, só a mão. Roda o húmero, agora roda o radicúbito. As nuvens. Roda. Agora como aqui. Depois à frente. Outra vez. Chicote. Roda. Chicote. Ah, já apanharam? E agora, serpente. Aqui. Roda o pé, pé e braço. E roda, aqui do lado. Vamos as nuvens. Chicote. Chicote. E agora, serpente. Vês aqui? Baixa, afunda, até o poder, por baixo. E roda o pé de trás, roda. Pé e braço, aqui. Outra vez, aqui. Chicote. Partir do chicote. Esta mão passa para esta posição. Esta vai aqui. Esse já lá está. Agora, afunda por baixo. E agora, roda o pé e braço. Pé e braço. Aqui. Outra vez, funda. É de cima de baixo. Funda. Peso os cotovelos. Aqui de baixo. Aqui. E agora, roda o pé de trás, roda o braço de trás. Aqui. Baixa. E roda o pé e o braço ao mesmo tempo. Cotovelo e joelho. Sim, aqui. Outra vez. Funda, baixa aqui. Baixar aqui e não baixar aqui. Não é fazer isto, não é? É baixar a barriga. E agora é que mudou o peso. Funda. Baixa. Agora mãos as mãos. Chicote. E mãos as mãos. E agora serpente. Para o outro lado. E o lado roda. Chicote. Para o outro lado. Nuvens. Chicote. Vamos as nuvens. Chicote. E serpente. Baixo. E alto. Chega a inspirar. Aberta. Pronto.
Já estão vendo? Inspirar. Agora, para terminar, fazer as respirações de integração. Trabalhar bem a parte emocional, o Tantien médio. Primeiro, amor. Perdão. Autocura. Evolução. Harmonia. Criatividade. Expansão. Integração. Ser maravilhoso. Limpar o corpo com luz branca que vem do céu, luz branca, limpar o corpo por dentro e por fora com luz branca. Todas as impurezas saem pela sola dos pés. Chato inteiro, você tem atenção chato inteiro. Dar a cintura. Exercícios cada vez maiores. No outro sentido, exercícios cada vez menores. Vem só aos eixos. Nos joelhos, exercícios cada vez maiores. No outro sentido.
Concentrar a atenção no chat inteiro. Ver e ouvir o chat inteiro com luz branca, brilhante, com fogo. Continua. Diagonal. Diagonal. Agora vai doce, depois vai o I, luz branca entre o A e o I sai por só o despejo. Terminar. Amor, muita luz, muita vida e muita sabedoria.